Aos que nos assistem, essa é a 9ª palestra do ciclo de palestras programadas para a Semana de Valorização do Médico, num trabalho conjunto da Academia Mineira de Medicina e do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Essa palestra, denominada Suicídio, Entender e Lidar com essa Tragédia, foi elaborada pelo acadêmico Evaldo Alves de Assunção, que, por sinal, está lançando um livro sobre o assunto no dia 21 agora. Dizer adeus a si próprio é algo inimaginável para a maioria das pessoas. Contudo, é verdadeiro que o número de suicídios tem aumentado, e muito, em nosso meio, especialmente entre jovens. Fica no ar a pergunta sem resposta: o que leva uma pessoa a decretar a sua própria morte? Em 1897, há mais de 100 anos, o sociólogo francês Émile Durkheim desenvolveu um dos trabalhos mais importantes a respeito do suicídio, solidificando o seu caráter psicológico e excluindo o religioso, até então predominante. Muitas das suas ideias são hoje contestadas. Evolução. Porém, o estudo do suicídio que ele motivou trouxe valiosos conhecimentos que modificaram a compreensão dessa misteriosa agressão ao forte instinto de sobrevivência. Nesta aula, o Dr. Evaldo mostra as várias formas e motivos de suicídio e como lidar com elas. Vamos a ela. Nos tempos atuais, nós estamos vivendo uma situação peculiar pelo aumento da ocorrência de suicídios. O suicídio, conforme a etimologia da palavra, ele vem de sui, si próprio, e sedere, matar. Ou seja, em outras palavras, sui sedere, em latim, significa matar a si próprio. Então, algumas pessoas questionam, mas eu já vi gente falar suicidou-se, então não está certo. Você matar a si próprio, dessa forma estaria errada. Não, ela está certa, não porque gramaticamente certa, mas porque foi adotada pelo uso. Então, por isso, nós vamos usar, às vezes, matar-se, se suicidar, se suicidou-se. Não se assustem, isso é o normal. Primeiro, eu acho que é importante nós termos uma revisão histórica, né? O suicídio, o mais antigo que se tem notícia na história é o suicídio de Sócrates, aquele filósofo que, por contestar o governo da época, lá, os governantes, foi condenado a suicidar-se. Ele tinha que tomar o veneno, na época era cicuta, um veneno muito forte, e ele tomou esse veneno naturalmente, dizendo, inclusive, uma expressão interessante: vocês matam o meu corpo, mas o meu pensamento, a minha forma de pensar, vocês não matam. Então, esse é um suicídio punitivo. Nós temos o suicídio eugênico, cujo objetivo é remover pessoas defeituosas de uma comunidade. Claro que é uma coisa absolutamente inadequada, antiética, até, eu diria, imoral, mas, enfim, era um ato mais de povos antigos. Quando haviam pessoas muito defeituosas numa comunidade, ele era levado ao suicídio para tirar aquela possibilidade de, inclusive, de reproduzir outras pessoas com o mesmo defeito. O suicídio preventivo ele foi adotado igualmente em algumas comunidades muito carentes, quando eles percebiam que tinha muitos idosos e o alimento era escasso, os idosos não contribuíam com nada, apenas comiam, então induziam os idosos ao suicídio preventivo. Preventivo de quê? Da fome ser agravada naquela comunidade.
O solitário é uma forma de suicídio que foi adotada lá na Índia durante muito tempo, no passado, mas que de vez em quando ainda acontece, que é chamado também de suti. É uma forma de solidariedade da esposa, que ela, quando o marido morria, estava sendo cremado, ela se julgava sob a pira para morrer queimada junto com o falecido esposo. O suicídio romântico ele foi imortalizado na peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, quando esse casal, por pertencer a famílias inimigas, não podiam permanecer juntos, então decidiram, já que não podiam viver juntos, morreriam juntos e suicidaram, né, juntos. O suicídio heróico, um exemplo mais marcante que nós temos é a dos judeus no ano 73, quando 967 judeus, soldados judeus, presos, né, cercados na fortaleza de Massada, que pertencia aos judeus, pelos romanos, decidiram suicidar, e o último que permaneceu vivo matou aquelas pessoas que não se mataram, né, para não cair na condição de escravos dos romanos. E os vikings adotavam muito também o suicídio como uma forma heróica de sair fora de uma situação de derrota. Ele, derrotado numa luta, numa guerra, ele suicidava exatamente para não permanecer na desonra do derrotado. Tivemos muitos suicídios políticos. Hoje já nem tantos, mas ainda ocorrem, né? O exemplo clássico são dos monges budistas, quando a China dominou o Tibete e queria impor, né, seus costumes, suas leis no Tibete, vários monges budistas fizeram a sua imolação em praça pública. Eles sentavam numa praça pública, jogavam querosene, gasolina, punham fogo e suicidavam, num protesto contra a dominação chinesa. Outra forma de suicídio é a chamada altruísta, cujo exemplo mais clássico que nós temos é do Frei Maximiliano Kolbe, um sacerdote católico que estava preso em Auschwitz durante a Segunda Guerra e vendo um grupo de judeus sendo levado para serem mortos, né, e cremados, ele percebeu que um senhor chorava muito e pedia ao comandante das tropas. Ele não queria morrer, porque ele era pai de família, ele tinha muitas pessoas que ainda dependiam dele. Então, Frei Maximiliano se propôs ao oficial nazista substituir aquele senhor, porque ele, sendo sacerdote, ele não tinha ninguém para com quem ele tinha responsabilidade de subsistência. Ele substituiu, ele foi aceito o seu pedido, ele substituiu e morreu no lugar daquele chefe de família judeu. O ético ele foi adotado lá em torno do ano 1000, no Japão, pelos samurais. Os samurais, quando eram derrotados ou quando eram, enfim, desonrados por qualquer razão, ele não aceitava permanecer vivendo, então fazia o que se chamava harakiri, com uma espada usada por eles, samurais, ele rasgava o ventre, né? E, com isso, ele morria, mas não ficava desonrado. E o suicídio religioso, chamado religioso, ele tem como exemplo os mártires da Igreja, que, para não renegar a fé nos tempos da perseguição aos católicos nos primeiros séculos, eles se entregavam, né? Eram levados aos circos para serem devorados pelas feras, né? E eles não reagiam, porque ali eles estavam se entregando, se imolando, né, em favor da fé. Eles morriam, mas não negavam a fé que eles tinham assumido. E, finalmente, nós chegamos ao suicídio chamado de resolutivo ou anômico, que é uma consequência de uma desorganização psicológica da pessoa, né? E é o que hoje é o mais comum de todos esses, o que representa a maioria dos suicídios,
é esse suicídio que foi descrito por um estudioso do assunto chamado Durkheim. Então, são esses os tipos e motivação para os suicídios ao longo da história. Chegando nos nossos dias atuais, nós vamos observar que a ocorrência de suicídio é muito séria. Ela é uma das maiores causas de morte no mundo. Para vocês terem uma ideia, em 2016, computou-se um suicídio em cada 100 mil habitantes no mundo. Em 2019, e ainda em 2020, né, com o surgimento da pandemia do Covid-19, houve o isolamento social. Já a autoestima, ela é simplesmente o gostar de si próprio. Contudo, sem tornar-se uma pessoa egoísta. Porque muitas vezes a gente confunde uma pessoa egoísta como uma pessoa cheia de autoestima. Não é verdade. O egoísta quase sempre não tem autoestima nenhuma. O egoísmo dele está muito mais ligado à autoimagem do que à sua autoestima. Para a gente entender a diferença das duas coisas, eu fiz um paralelozinho aqui que é interessante. Então, na autoimagem, nós temos essas características, e que eu vou falar comparando com as características de quem tem uma boa autoestima. Quem tem autoimagem é uma pessoa insaciável. Nunca o que ela tem chega, basta para ela. Ela quer sempre um pouco mais. Quem tem autoestima é uma pessoa mais desapegada. Ela se satisfaz com pouco. Ela é feliz com aquilo que ela tem e o que ela pode ir conquistando. Muito cuidado para não se pensar que a pessoa que tem autoestima é uma pessoa desestimulada, né, a crescer, a progredir. Isso não é a realidade dela. Quem tem autoestima, às vezes, é até muito mais capaz de construir do que quem tem uma autoimagem muito forte. Quem tem a autoimagem muito forte, ela é uma pessoa vaidosa, ela sempre está se contemplando nos espelhos da vida para ver como ela é poderosa, é formosa, é rica, enquanto que quem tem autoestima, ela é muito mais compassiva, ela é uma pessoa que convive bem com os outros, não fica se exibindo com suas qualidades. Ela não precisa de se exibir com suas qualidades. As suas qualidades, elas aparecem sem precisar de maiores esforços por parte dela. Quem tem autoimagem predominante é uma pessoa inescrupulosa. Ela faz qualquer coisa para manter essa sua grande imagem que ela imagina ter. Enquanto que quem tem autoestima é uma pessoa acolhedora. Ela não faz acepção de raça, cor, sexo, o que for. Ela acolhe bem todas as pessoas, não faz restrição a ninguém. Quem tem autoestima é uma pessoa destruidora. Ela, para alcançar seus objetivos, ela não importa de passar em cima da cabeça de ninguém. Quem tem a autoestima predominante, ela é uma pessoa pacífica, é uma pessoa agradável, que a gente gosta de conviver com ela. A pessoa que tem autoimagem, ela é muito angustiada, ela está sempre tensa, ela está sempre preocupada que ela precisa de conquistar mais, ela precisa trabalhar mais. Quem tem autoimagem muito forte, às vezes, são pessoas que trabalham tanto que nem se permitem ter férias, descansar um pouco, ela sempre está querendo produzir, porque ela está produzindo, ela está aparecendo mais e a sua autoimagem fica toda lustrada. Já quem tem autoestima tem uma vida serena, ela faz o que tem de fazer, procura fazer da melhor maneira possível, porém, ela se permite ter momentos de lazer, se permite ter férias, se permite conviver com a família. Então, é uma vida serena. Quem tem autoimagem predominante, ela é destruidora. Nós já falamos dela, que ela passa em cima do que for, né? Preciso para conseguir as coisas que ela quer. Já quem tem autoestima, ela tem uma personalidade construtora. Ela gosta de construir, mas ela constrói sem prejudicar ninguém,
ao redor dela. Quem tem autoimagem é uma pessoa egocêntrica. Ela está sempre voltada para o seu próprio umbigo. Ela não olha em redor nem para lado nenhum. Se ela olhar para algum lado diferente do seu umbigo, é para cima, para vislumbrar um degrau a mais para ela alcançar. Já quem tem autoestima é uma pessoa que compartilha tudo. Compartilha o que tem, compartilha os seus bens, compartilha com muita disposição de ser uma pessoa que acolhe quem está precisando. A pessoa que tem autoimagem forte, ela sofre muito, porque tudo isso vocês já podem perceber como traz sofrimento para essa pessoa. Uma pessoa que não para de trabalhar, que não tem férias, que está sempre querendo mostrar mais, né, qualidades, essa pessoa não tem tempo para ter paz. E a paz é uma característica de quem tem a autoestima. Na autoimagem, a pessoa não tem adaptação para situação nenhuma. Aquilo que eu falei do rico e do pobre, né, no desastre. Quem tem autoimagem, quando vê seus bens sendo levados numa torrente ou num incêndio, num desabamento, ela não se adapta àquilo, ela fica desesperada. Por isso é que elas têm mais tendência ao suicídio. Uma vez que ela não adapta a situações novas, ruins, ela não consegue se adaptar à vida e ela acaba se matando. Já quem tem autoestima é quem tem resiliência. Resiliência, para quem não conhece a palavra, ela não tem nada melhor para a gente explicar do que dando um exemplo. É como uma mola. Se você pega uma mola de aço e você põe uma força bem um peso, uma coisa bem forte em cima dela, ela achata e vai ficar, né, toda encolhida. Quando você tira aquela pressão em cima dela, ela volta para o mesmo formato que ela tinha antes. Isso é a resiliência. Nós precisamos sempre trabalhar isso conosco, porque a resiliência é que nos livra de ideias suicidas. A resiliência, ela me faz sair do sofrimento, de alguma perda grande demais, e voltar à minha condição normal, à condição mais equilibrada, porque ela sabe que aquilo é que é realmente a sua personalidade. Para a gente entender mais um pouquinho, né? Eu falo que, infelizmente, a nossa sociedade moderna, ela cria as pessoas para serem competitivas e vencedoras. Não se admite uma pessoa, ela não é bem aceita se ela não for uma pessoa que compete e que tem muitos ganhos, muitas medalhas. Então, com isso, os pais procuram colocar seus filhos em boas escolas, mesmo a custos, às vezes, muito elevados, né? Procura ensinar a seus filhos diferentes idiomas. Uma pessoa que fala 4, 5 idiomas, ela é uma pessoa muito bem aceita na sociedade atual. Dominar a informática. Aqui eu ponho informática, mas eu diria, ampliaria mais. Dominar os vários ramos da ciência. Porque se uma pessoa que domina bem a tecnologia, ela tem aceitação em todas as empresas maiores para ter um emprego importante e tudo mais. Ela espera-se dela que ela seja um esportista vencedor, né? Então, ou que ela seja uma corredora, que seja um jogador de futebol, seja o que for, mas que ele tem que ser um atleta e um atleta vencedor. E até vamos dizer, essa coisinha simples, tocar algum instrumento musical. Isso também faz parte desse cardápio que se apresenta para a pessoa ser uma pessoa bem aceita na nossa sociedade, na nossa cultura atual. Tudo aqui são meios de criar uma autoimagem forte, grande nas pessoas. Então, espera-se, né, que ela tenha sucesso no mundo financeiro, que ela tenha sucesso no mundo intelectual, que ela tenha sucesso no mundo social, né? Então, essa pessoa que tem a sua autoimagem alta, tem a autoimagem do sucesso. Ela é sucesso
em toda parte. Então, vocês veem como que deve ser uma carga pesada para a pessoa que se deixa levar para a valorização da sua autoimagem. A autoimagem, ela demonstra algumas características nas pessoas que a cultivam. Então, nós elencamos aqui as principais. Primeiro, são pessoas que são cortejadas no sucesso, mas com a desvantagem de serem desprezadas no fracasso. Se elas não são bem-sucedidas, elas acabam sendo isoladas, afastadas do grupo dos vencedores. Inconscientemente, ou até conscientemente, mas de um jeito ou de outro, sempre gostando, ela recebe muita bajulação. E, com isso, ela fica impossibilitada de reconhecer os verdadeiros amigos. Ela não tem amigos, ela tem negócios a tratar. Ela quer sempre buscar, entre as pessoas do seu relacionamento, um jeito de dar um passo a mais na escada do sucesso. São perfeccionistas, insaciáveis, sempre insatisfeitos com as coisas que está fazendo e insatisfeitos com o que os outros fazem para ele. São aquelas pessoas que, como chefe, como patrão, são intragáveis. Eles estão sempre cobrando, querem mais de um funcionário. Vocês imaginem o relacionamento de um chefe que é cultor da sua autoimagem, né? E tendo um empregado que é um cultor da sua autoestima. Não vai dar certo. Vai sempre viver uma situação de conflito e ambos vão acabar ficando infelizes. Quem cultiva demais a autoimagem e acredita no poder, né, da sua imagem, eles não acreditam em Deus. E por que não acreditam em Deus? Porque eles acham que não precisam dele. Aliás, eu costumo brincar e dizer que tem alguns ateus que são ateus porque eles não aguentam a concorrência. Quer dizer, então, ele não pode ter Deus porque o Deus seria alguém com um poder, uma força muito maior do que a dele. E como ele tem bastante poder, ele não precisa de ter esse Deus no seu mundo. Ele isola, ele se abstrai de qualquer espiritualidade. Outra característica é que eles afirmam que não têm medo da morte, porque a morte é o fim de tudo, né? Então, eu não tenho medo da morte. Isso aí acabou, não tem nada. Isso é da boca para fora, porque, no fundo, eles a temem profundamente, por uma razãozinha muito simples. Só ela, a morte, que não reconhece seus valores. A morte leva igualmente o príncipe, leva igualmente os milionários, os grandes cientistas, como leva os pobres, as pessoas medianas e aquelas que têm uma autoestima muito grande. A morte, ela é completamente isenta de qualquer julgamento. Ela leva quem chegou a hora de ir. E quem cultiva demais a autoimagem, né, ela se angustia enormemente com as perdas. Ela não admite nada que possa levá-la a perder a sua autoimagem de vencedor, de rico ou de poderoso. Porque, afinal de contas, eles são tão ricos, poderosos e vencedores que são insubstituíveis. Então, tudo aquilo que possa levá-los a pensar numa possibilidade de perder a sua autoimagem, os coloca em pânico. Porque tem uma coisa que eles não percebem, e só uma coisa é certa para todos. Todos nós vamos para o paraíso dos insubstituíveis. Nesse local aqui, quando essa senhora, que não tem nada a ver com a figura real da morte, mas que eu uso de propósito porque ela é assustadora, né? Quando ela vem com a sua foice ceifando os insubstituíveis, eles vão todos para o mesmo lugar, apesar de que muitas vezes o que está em cima da terra seja muito mais luxuoso, muito mais dispendioso do que aqueles outros que foram colocados numa cova rasa. Mas todos dois estão no mesmo lugar, ou seja, debaixo da terra. Nós falamos da autoimagem,
né, dos vencedores. Mas o pior é que existem também os que têm a autoimagem de derrotados. Esses agem exatamente de forma oposta como os dos vitoriosos. Eles estão sempre perdendo, eles perdem sempre. É aquele, né, muito bem representado aqui, lá o boxeador nocauteado, né? A vida está sempre nocauteando esses que têm a imagem de derrotados. E quem que são eles? E aqui vem agora uma relação que eu acho que todos nós deveríamos pensar, principalmente quem tem filhos, netos, que são professores, né? Geralmente, os que têm a autoimagem de perdedores, de derrotados, são aqueles que tiveram pais e professores que cobravam muito, muitas vezes humilhando, né? E é comum a gente ouvir, eu já ouvi várias vezes, um pai virar para o filho, meu filho, você é muito burro, você não está vendo o que você está fazendo? Né? Ou virar para o outro e falar, você não faz nada direito, presta mais atenção. Isso tudo vai sendo introjetado naquela pessoa e, num determinado momento da vida, esse bullying que eles sofreram dos próprios pais ou, às vezes, de colegas, vai entrando de tal forma dentro deles que eles se tornam pessoas arredias, né? Porque são pessoas derrotadas, incapazes, não têm competência para fazer nada, não servem para nada, não prestam para nada. E qual o caminho dessas pessoas? Muitas vezes é a depressão e, em seguida, a depressão, o suicídio. Então, aqui nós faremos uma prevenção do suicídio se nós mudarmos esse tipo de relacionamento com as pessoas, com os nossos subalternos. Seja subalternos funcionários, empregados, sejam filhos, sejam alunos, né? Sejam netos, seja quem for. Não vamos tratá-los de burros, que não sabem fazer nada direito, ou coisas semelhantes, porque isso vai marcar aquela pessoa, estragando ela para o resto da vida. Os que possuem essa autoimagem de derrotado, você reconhece com certa facilidade. São pessoas arredias, mal-humoradas, são pessoas que não gostam de muito relacionamento, afinal de contas, elas não prestam para nada, por que elas vão, né, tentar se relacionar com outras pessoas? São pessoas também que acreditam, né, que tudo que acontece de ruim com ele, os seus fracassos, são consequências ou do karma, que é um elemento da doutrina kardecista, ou então o destino. Enfim, duas forças que atuam sobre a pessoa e não permite que ela faça nada, porque ela já está predestinada para ser um fracasso. Isso tudo aqui não existe. Me perdoem quem acredita, mas nós temos uma coisa que nós ganhamos e que é muito importante, que se chama livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio e nós precisamos de cultivar o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, nós nos livramos de toda predestinação. A predestinação, ela nos amarra mãos e pés e não nos deixa caminhar para a nossa felicidade. Os derrotados não assumem a sua responsabilidade exatamente por isso. Qualquer coisa que você vai falar com ele, não, meu destino é esse, é meu destino não fazer nada certo, minha situação, minha condição não me propicia meios para fazer isso. Ou seja, eles não assumem a sua responsabilidade, não assumem a sua responsabilidade, não reconhecem o seu livre-arbítrio e, por isso, não reagem. Porque eu, no exercício do meu livre-arbítrio, quando eu estou me sentindo que eu estou sendo pressionado demais, eu sei como reagir. Eu uso o meu livre-arbítrio para, sem fazer nada que seja ilegal, imoral ou antiético, né, sair daquela situação. Os derrotados geralmente se sentem coitadinhos. E eles são somente atores. E eu coloquei aqui para chamar a atenção, maus atores, nunca autores de sua história. Eu sempre, quando converso com algumas pessoas que estão caminhando para esse rumo, né, de derrotado,
eu sempre chamo atenção, olha, tome muito cuidado, não permita que outras pessoas escrevam sua história. Porque se você acreditar ao destino, ou quem sabe a outras pessoas, meu pai fez isso comigo, meus irmãos me tratavam muito mal, meus colegas sempre faziam brincadeiras desagradáveis comigo, ele está permitindo que essas pessoas sejam os autores de sua história. E aí eles só vão colocar realmente um personagem fracassado no seu livro. Então, seja autor e nunca atores das histórias escritas por outros. Você deverá ser sempre um bom ator dos textos que você mesmo escreve para a sua história, para a sua vida. Então, já estou antecipando, né, algumas coisas que nós devemos fazer com prevenção, inclusive, de uma condição de suicídio. Porque o derrotado, ele se chegar num determinado ponto, não há quem o tire daquela situação e ele caminha, infelizmente, para o seu autoextermínio. Muitos, antes de chegar ao suicídio, recorrem a umas situações que eu chamo de equivalentes suicidas, ao álcool, né, e às drogas. Porque quando eles estão num coma alcoólico, quando estão totalmente dopados pela droga, eles não sofrem, eles não estão vendo nada, não sentem nada. O problema é que, quando passa o efeito, eles caem outra vez na realidade, e a realidade que lhes é extremamente adversa, extremamente cruel. Então, é preciso a gente estar atenta àquelas situações todas que nós falamos. E chegamos no suicídio, propriamente dito, né, que aquilo tudo foi como se fosse uma preparação para a pessoa optar pelo suicídio. O que busca o suicida? O que ele busca nessa ação de autoextermínio? Muitas vezes a gente pensa que ele está se matando, mas não é exatamente isso. O que ele está querendo matar, eliminar, é a autoimagem que o fere. Aquela autoimagem que, mesmo sendo virtual, é confundida por ele com a sua própria pessoa. Então, ele se olha no espelho. Aqui eu gosto muito dessa imagem, porque ela representa bem. Uma mulher está aqui se olhando no espelho, uma mulher bonita, mas o que ela está vendo do outro lado do espelho? Um verdadeiro demônio, né? Feio, chifres, né? Toda uma imagem uma autoimagem de ruim, de negativo. Então, o que ela vai fazer? Qual o caminho que ela vai buscar? Eu vou matar essa autoimagem, porque eu não aceito isso, eu quero ser outra pessoa. Ela não sabe ainda quem que ela quer ser, mas ela quer ser outra pessoa, então ela tenta matar essa autoimagem. Só que, muitas vezes, né, ela erra o alvo e quem é atingido é ela mesma. O que falta na autoimagem? Pessoas que têm muita autoimagem, elas não têm autocrítica. O interessante é isso, que a autocrítica é essencial, né, para você se libertar da sua autoimagem. Agora, quem tem muita autoimagem, ela não tem tempo para ter autocrítica. Ela só gosta de aplausos, de elogios, de risos e sorrisos e de ganhos. Então, com isso, a gente diz que o melhor alimento, né, ou vamos dizer assim, o mau alimento da autoimagem é a própria autoestima. Quando você não tem autoestima, você não tem forças para fazer a autocrítica. E, com isso, você alimenta cada vez mais a sua autoimagem. E a sua autoimagem, cada dia, vai ficar mais forte, a ponto de dominar inteiramente a sua mente. E, no momento de fraqueza, de insatisfação muito grande, o suicídio passa a ser a melhor solução. Eu peguei aqui a figura de Narciso, que é uma figura da mitologia grega, de um homem que era considerado o homem mais bonito do mundo. Então, ele não cansava de se mirar nos espelhos que ele ia encontrando.
Então, toda vez que ele via uma fonte de água mansa, era um espelho que ele olhava mais. E ele ficava olhando e se encantava com a sua beleza. E, na história mitológica, ele chega num determinado momento de encantamento, que ele, se olhando numa lagoa mais profunda, ele achou que ele tinha que abraçar a si próprio. E ele entra dentro da água e morre afogado. Então, o fim do narcisista, o fim daquele que tem autoimagem forte, nem sempre é muito promissor. Então, nós podemos fazer uma pergunta: como é que eu posso destruir a minha autoimagem sem destruir-me a mim mesmo? E a resposta é simples: cuida da sua autoestima. Procura cuidar da sua autoestima, procura valorizar mais o seu livre-arbítrio, procure valorizar mais a sua capacidade dentro do limite que você tiver, não importa. Eu não sou uma pessoa que consigo, como um halterofilista, levantar 200 quilos lá, com aqueles halteres pesadíssimos. Não consigo. Mas eu vou sofrer porque eu não consigo, eu não tenho, a minha autoimagem de forte não vai me permitir fazer aquilo? Não. Eu vou cuidar da minha autoestima e saber que o que está além da minha possibilidade não está ao alcance do meu interesse. Eu vou me desinteressar por aquilo que realmente eu não tenho condição de realizar. Claro que se é uma coisa que eu sei que eu posso, né, trabalhar para alcançar a realização daquele ato, tudo bem, mas sem você machucar, sem você ferir a sua autoestima e a você mesmo. Como é que se cuida da autoestima? Primeira coisa que eu acho que nós devemos fazer é nos descobrir como indivíduo. O que é indivíduo? Indivíduo, o nome diz, é uma coisa que é individualizada, ela é única, né? Nós somos únicos. E uma prova disso é que na nossa gestação, quando nós fomos gerados no ventre de nossa mãe, 400 milhões de espermatozoides do meu pai, né, entraram numa maratona enorme, buscando encontrar o óvulo que estava ali para ser fecundado. Mas somente um espermatozoide era capaz de fertilizá-lo. Então, quando eu fui gerado, foi como se eu tivesse sido a única de 400 milhões de possibilidades que deu certo. Então, isso é tomar consciência, né, de que eu sou único. E se eu sou único, eu existo para uma razão de ser. Eu não sei dizer, essa criancinha que está aqui nas mãos do pai orgulhoso, que levanta, né, para que ele seja sempre uma pessoa grande, né? Essa criança, ela não sabe por que ela existe, mas o simples fato dela existir significa que ela tem uma razão fortíssima e importantíssima de ser. Quando você toma essa consciência, a sua autoestima começa já a florescer e crescer. Autoestima, nós podemos dizer que é amar a si próprio. Amar a si próprio não é ser egoísta, não ser aquela pessoa que só ama a si próprio. Não, porque amar a si próprio, na sua verdadeira expressão, significa respeitar-se e ao outro, aceitar-se e ao outro, cuidar de si e do outro, mas também do meio ambiente. Porque, apesar da nossa individualidade, todos nós, indivíduos, pertencemos ao mesmo meio ambiente. Então, compete a nós cuidar de nós mesmos, mas também cuidar dos outros e cuidar do meio ambiente. Então, quem consegue respeitar-se, aceitar-se e cuidar de si, e também fazendo tudo isso para o outro e para o meio ambiente, com certeza ele estará fortalecendo cada vez mais a sua autoestima. Eu diria que existem vários caminhos para se alcançar a autoestima, mas eu gostaria de colocar 3 aqui, muito rapidinho e simples.
A primeira coisa, libertar-se do consumismo. O consumismo é a maior força demolidora de autoestima, porque para consumir, a pessoa é capaz de fazer os maiores sacrifícios, sacrificar até mesmo a sua honra, a sua moral, a sua liberdade. Por quê? Para ter mais, para conseguir conquistar mais, ele dá tudo que ele tem e o que ele não tem. Então, a sua autoestima vai para o lixo. Tornar-se desapegado. Uma coisa muito importante nesse mundo que nós vivemos é a gente ter uma consciência muito clara da impermanência de tudo. Tudo nessa nossa realidade é impermanente. As nuvens são as mais impermanentes. Você olha para o céu, né? Abaixa a cabeça, quando você olha outra vez, já é outro formato de nuvens. As ondas do mar, elas nos simbolizam muito a impermanência. Ela não tem uma forma de onda que permanece por uma fração de segundo. Elas estão sempre chocando nas rochas, nos recifes, e vão mudando de forma. Então, a impermanência das nuvens e das águas no mar, elas nos ensinam muito a impermanência das coisas. E se nós olharmos em torno de nós, ou quem sabe em nós mesmos, basta você chegar na frente do espelho e se olhar. Quando eu chego em frente ao espelho e olho, vou tomar um exemplo meu, estou com 84 anos. Eu chego em frente ao espelho e me olho, eu me lembro vagamente, né, de quando eu era um bebezinho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu me lembro de quando viajei pela primeira vez com meu pai, que foi fazer um curso nos Estados Unidos, eu tinha 8 anos. Né? Eu me lembro de passagem daquilo lá. E aí vai, a história toda vai se desenrolando na minha frente, e eu vejo que aí eu me olho e vejo que eu não tenho mais nada daquela criancinha, daquele adolescente, daquele rapaz, mesmo daquele adulto que eu fui lá nos meus 40, 50 anos. Tudo desapareceu. Então, como eu posso ser apegado a alguma coisa se até eu mesmo, o meu corpo, a minha expressão corporal, ela desaparece com o passar do tempo? Então, o desapego é fundamental. O que significa ser desapegado? Não é você ser relaxado, não ligar para nada. Não, eu sou até muito meticuloso. Eu gosto das minhas coisas no meu lugar, as coisas que eu preciso estão sempre bem colocadinhas. Por quê? Porque eu gosto de organização. Mas se por acaso acontecer alguma coisa, aliás, eu vou pegar até um exemplo. Eu tinha uma biblioteca, quando eu morava em Belo Horizonte, que eu devia ter pelo menos uns 3.000 volumes. Um dia, descobri que uma onda de cupim bateu em cima dos meus livros. E pelo menos umas 300 de livros foram totalmente destruídos. Aquela biblioteca estava essa prateleira estava numa parte que eu ia pouco, não percebi, então meus livros foram todos destruídos. Minha vida acabou por aqui? Não. Simplesmente lamentei profundamente, tratei de eliminar aquele cupinzal que estava lá na biblioteca, né? E consegui, aos poucos, restaurando a minha biblioteca, já não com os mesmos livros, que muitos estavam ali, mas eu já não precisava, porque eu já tinha superado a sua leitura. Então, ser desapegado significa você não sofrer pelas coisas que você perdeu. Quem sofre pelas coisas que perde, ela está com algum grau de apego. Um pouco de apego, às vezes, até pode ajudar em alguns momentos, mas quanto mais você se desapegar, melhor você fará o viver, o seu viver. Então, vem a terceira fórmula, que eu acho que é a mais importante: optar pela simplicidade de vida. Simplicidade de vida não significa você agora dar tudo para os outros e morar num barracão lá no alto de um morro. Não, isso não tem nada a ver com isso. Nós não podemos partir para os exageros. Optar pela simplicidade da vida é eu procurar valorizar o que me é essencial e eliminar o que é totalmente desnecessário para mim. Com isso, a gente vai descobrindo que está na plenitude da própria realidade.
Eu sou mais eu quando eu vivo livre do consumismo, desapegado e procurando uma simplicidade de vida compatível com a minha condição para viver melhor e sem sofrimentos maiores. Suicídio, ele pode ocorrer de várias maneiras. O primeiro eu chamo de microsuicídio. São os chamados autolesionamentos, né? São pessoas que têm o hábito de ficar se mutilando, né? Não sei se você se recorda, há pouco tempo atrás, tem um jogo aí de um computador, Baleia Azul, se não me engano, alguma coisa disso, que a pessoa era levada na competição a se autolesionar, com gilete, com uma faca, né? E muitos, depois de um certo tempo, chegaram no suicídio, se mataram. Então, o autolesionamento é uma forma de autossuicídio, de suicidar-se. É um microsuicídio. Então, o autolesionamento deve ser olhado com muita atenção quando uma pessoa está recorrendo a ele. Equivalentes suicidas. Eu chamo de equivalentes suicidas os vícios. Uma pessoa que fuma, sabendo que o mal que o cigarro faz, e ele continua, né, perseverando no vício, não trabalha para eliminá-lo, ele está fazendo um equivalente suicida, porque ele sabe que aquilo ali, mais cedo, mais tarde, poderá aparecer nele um câncer de pulmão, um enfisema, seja lá qual for a doença respiratória, mas que poderá levá-lo à morte. Outro equivalente suicida, eu chamo de riscos desnecessários. Muitas vezes, as pessoas se submetem a riscos totalmente desnecessários. Muitas vezes, socialmente aceitados. Por exemplo, alguns esportes que a gente pratica, né? O rápel, subir cachoeira em cordas, saltar de paraquedas esportivamente, não por profissão. Enfim, uma série de atividades que nos colocam muito próximos da morte. Dirigir carro embriagado, fazer pega com automóveis, andando na contramão, tudo isso nós chamamos de equivalentes suicidas. São pessoas que não estão dando o devido valor à sua vida. E, por isso, elas, de uma hora para outra, podem ser vítimas de um acidente e, com isso, vir a falecer. E chegamos ao suicídio real, né? Que é a pessoa que realmente quer se matar e toma uma ação direta para se matar, né? E, por isso, o primeiro deles é o que eu chamo de suicídio real direto. A ação é objetiva e da própria pessoa. Ela mesma toma todas as providências para a sua morte, né? Prepara a corda, prepara um veneno, sobe num prédio para saltar. Tudo isso são formas diretas de suicídio. Existe a forma que eu chamo de forma indireta. A forma indireta é uma ação compartilhada, assistida. Criou-se aí uma época, né? Até tinha um médico lá, se não me engano, na Inglaterra, que era chamado Dr. Morte, ou nos Estados Unidos, chamava Dr. Morte, né? Que ele dizia que ele não fazia eutanásia, que o que ele fazia era simplesmente preparar uma solução mortal, pegar a veia, e ele tinha um aparelhinho que era o grande diferencial do que ele fazia, era um aparelhinho que a pessoa que estava querendo suicidar, competia a ela apertar aquele botão. Se ela apertasse aquele botão, toda aquela fórmula que ele fazia entraria em sua circulação e a pessoa morria. Então, era a ação compartilhada. Por quê? Porque tinha um profissional, né, que estava ali
agindo, partilhando daquela tentativa de suicídio que aquela pessoa estava fazendo. A terceira forma, que eu chamo é endógena. Essa forma endógena, ela é uma forma de um tipo de suicídio que é muito interessante que a gente conheça, porque ela tem um papel muito importante, principalmente para nós médicos. O suicídio endógeno é uma forma de bloqueio que a pessoa faz internamente de suas defesas orgânicas, né? E permite que uma condição mortal tome conta do seu organismo. Isso eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos, inclusive até como testemunha em tribunal, aconteceu com colegas nossos que me pediram para ajudá-los naquele momento, pessoas que procuraram o cirurgião plástico. Aqui eu vou voltar à especialidade da cirurgia plástica, porque tem bastante experiência nela. A pessoa procurava uma cirurgia plástica para fazer, né? Muitas vezes uma cirurgia plástica que não tinha uma necessidade absoluta, né? A indicação era muito relativa, mas muitas vezes a pessoa disse, eu atendi porque ela dizia que estava sofrendo muito e fazia. Então, na hora que fazia anestesia e durante a cirurgia, né, a pessoa entrava numa situação de falência geral do organismo e que ninguém conseguia retirar daquela situação. Outros, às vezes, até chegavam a sair da cirurgia, mas, durante o pós-operatório imediato, vinha desenvolver, né, uma situação também de morte que não se conseguia superar. O corpo médico chamado para atender não conseguia resolver esse problema. Então, é o que eu chamo de suicídio endógeno. A pessoa mata a si própria. Mas não é só na cirurgia. Eu tive uma pessoa que eu também acompanhei a família, né? Era um senhor muito alegre, tinha 3 filhos, um rapaz que ele amava profundamente, e esse seu filho foi um dia com ele experimentar um carro novo que o pai tinha comprado, e dirigindo esse carro, o menino capotou o carro e ele veio a falecer. O pai entrou em desespero profundo, uma situação assim, extremamente dolorosa. E eu acompanhei esse pai durante pelo menos uma semana, 10 dias, 15 dias. Passado mais ou menos, eu consegui, depois de muito custo, que ele ficasse, digamos assim, meio como que anestesiado, mas ele já não era mais aquela pessoa alegre. Ele, toda vez que eu conversava com ele, dizia assim, eu matei meu filho, eu matei meu filho. Eu falei, você não matou seu filho, foi um acidente. Não, matei sim. Se eu não tivesse chamado ele para a gente sair no carro, não tinha acontecido aquilo. Enfim, ele foi desenvolvendo dentro dele um mecanismo de autoextermínio. E pouco tempo depois ele apareceu com uma forma de câncer no aparelho digestivo, que, quando foi diagnosticado, já havia tomado conta de praticamente todo o abdômen. Ele foi tratado, mas por uma semana ele veio a falecer. Então, aquilo ali, eu chamo a isso do suicídio endógeno. Essa pessoa, né, ela se matou porque ela se sentia culpada daquela condição do filho dele ter morrido. Então, isso é um alerta que eu deixo também para todos vocês que estão me ouvindo, né? Cuidado com essa situação, com essa condição que ela acontece. E existe o suicídio induzido, que geralmente é através de uma lavagem cerebral, por razões diversas, e acaba a pessoa chegando a um ponto em que ela, de tanta pressão psicológica que é feita nela, ela se mata. Uma vez que nós temos uma situação de um potencial suicida, a família precisa de estar bem alertada. Então, quais são os pontos fundamentais? Primeiro, não menosprezar avisos. O que eu chamo de avisos aqui, entre aspas? São aqueles sinais que mostram que aquela pessoa ela não está bem e está
caminhando para uma condição de depressão e suicídio. Agora, alerta, né, que eu faço, que também a família tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser uma forma de chantagear a família para conseguir coisas. Então, a família tem que fazer um trabalho muito bem feito, de preferência recorrendo à ajuda profissional, né, para não menosprezar, ficar atento àqueles avisos, mas não se deixar chantagear por eles. Porque se começar a atender as necessidades da pessoa, porque se não ela suicida, olha, vão ter problemas sérios, porque uma hora ele vai suicidar e eles vão ficar com todo um sentimento de culpa que é desastroso. Sempre é importante demonstrar para uma pessoa que está dando sinais de que está insatisfeito com a vida, né, dar sinais autênticos de que ela é querida pela sua família. Muitas pessoas falam que estão querendo suicidar porque a família não gosta dele. Então, é preciso de que a família esteja bem atenta para, se for preciso, também buscar uma ajuda profissional para superar essa relação doentia que está havendo. Tomar muito cuidado com depressão, mas uma coisa muito mais perigosa do que a depressão é o que eu chamo de desesperança. Na depressão, por mais que a pessoa esteja deprimida, sempre existe um restinho de esperança de que aquilo possa melhorar, ainda mais se ela está em tratamento e tudo mais. Já uma pessoa que está num quadro de desesperança é aquela que não acredita que haja mais solução alguma para o seu problema. Então, essa pessoa, gente, é uma pessoa com uma tendência a suicídio muito grande. É preciso trabalhar todos os sentimentos de culpa. E quando eu falo sentimento de culpa, eu estou falando de todas as pessoas, não só vamos dizer assim, do paciente, da pessoa que está com a condição de potencial suicida, mas também com todos os que estão em torno dele. Porque, geralmente, essa relação doentia, ela se forma em cima de sentimentos de culpa. E culpa é uma coisa que eu sempre gosto de falar. A culpa, no fundo, a culpa não existe. Não existe culpa. Por quê? O que existe é responsabilidade. A culpa só existe quando um mal acontece porque eu quis fazer aquele mal. A minha intenção era provocar um mal para uma pessoa. Isso é culpa. Realmente uma coisa que eu fiz porque eu queria causar aquele mal. Já a responsabilidade não é a mesma coisa. Aquele caso daquele pai que eu comentei com vocês no slide anterior, né? Ele não tinha culpa nenhuma. Ele se colocou como culpado e não conseguia elaborar aquele sentimento de culpa, mas, na realidade, o que ele tinha era responsabilidade. A única coisa que ele teve é a responsabilidade. Ele foi responsável por sair com um menino no carro. Só isso. Foi responsável porque ele é que chamou o filho para ir, coisa normal de todo mundo. Então, naquilo, ele não tem culpa nenhuma. Se ele, por acaso, ninguém sabe, se na hora que ele estava dirigindo, ele incentivou o filho a correr mais, para ver como o carro era potente, tudo, olha, isso também era uma responsabilidade maior dele para o fato, mas não culpa, porque ele não estava fazendo aquilo com o intuito de que houvesse um acidente e o filho morresse. Então, a gente, para trabalhar o sentimento de culpa, a primeira coisa que tem que fazer é saber separar o que é culpa e o que é responsabilidade. E, por culpa ou responsabilidade, existe um remédio muito bom, que é o perdão. O perdão, ele sempre deve ser exercitado e valorizado, tanto para a pessoa que é um potencial suicida, como para todos que estão ao redor. É verificar quais são os sentimentos de culpa que vocês estão cultivando, verificar se é culpa mesmo, se não é, mas, em seguida, valorizar o perdão que deve ser dado para o outro e para nós mesmos. O perdão é feito em duas vias. A gente perdoa o outro, mas também se perdoa pelas causas da responsabilidade, as causas que levaram aquela pessoa a ter um comportamento que agora a gente está até censurando.
Os sinais de alerta mais comuns são esses que eu vou elencar. Sucessiva referência à vontade de morrer. Problema constante na escola, com amigos, muitas vezes até problemas com polícia, né? Então, quando a gente observa que a pessoa está tendo problemas constantes, aqui são certas disposições que eu chamaria daquele simulação, uma prévia de um suicídio. Então, tomar cuidado com quem estiver demonstrando um comportamento que não era comum nele antes. Quando ele se desliga da família, de amigos, fica muito isolado, não quer saber de companhia, muda, tem uma mudança de comportamento assim acentuada, muitas vezes abandonando coisas que ele gostava de fazer, que era importante para ele, ele deixa de fazer. Tudo isso é para acender a luzinha vermelha, para saber que aquela pessoa está caminhando para uma condição perigosa, né? Pessoa que gostava de festa, já não quer mais ir em festa. Uma pessoa, às vezes, que nem usava bebida, nunca usou droga, começou a usar bebida e droga, né? E abusivamente. Aqui um detalhe interessante, pessoas que passam a ter muito interesse por filmes e por livros onde o suicídio é abordado. Quando a pessoa começa a ficar muito obcecada por esses temas, também é um sinal de alerta, né? E quando uma pessoa próxima suicida, um familiar, um amigo, né? Nesse momento, esse sinal de alerta, ele tem que piscar mais forte e a sirenezinha tocar com força, porque o suicídio de outra pessoa pode servir como um estímulo para aquela que estava pensando nisso. Ora, se o outro resolveu os problemas dele, eu penso, né, que resolveu com suicídio, por que eu não faço a mesma coisa? E se houver história de tentativas anteriores de suicídio, também é preciso de um cuidado redobrado, porque quem tentou antes, né, às vezes até simulações de suicídio, pode, de repente, realizar o suicídio. As condutas essenciais para um possível suicida, eu diria o seguinte, tem uma palavrinha mágica, é escutar, escutar, escutar. Uma coisa que hoje, né, quase ninguém faz. É preciso escutar aquela pessoa. Muitas vezes ela está com muito sofrimento, muita tristeza, muita negatividade reprimida e não há quem a escute. Não tem paciência para escutá-la. Quando ela percebe que ninguém quer escutá-la, ela fala, bom, eu não tenho mais razão alguma para continuar vivendo. Escutar é importante, mas é importante também que a gente converse com aquela pessoa sobre o desejo dela morrer, mas com cautela, com naturalidade, com tranquilidade, não estimulando aquela pessoa, mas não procurando mostrar, mas mostrando interesse no problema que ela está vivendo. Também conversar sobre a questão da impermanência, que nós já falamos, porque muitas vezes a pessoa está, isso não vai acabar nunca. Vai. Não há nada, tem um ditado antigo, que eu gosto muito dele, que ele fala, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Nada não é para sempre. Tudo tem um período de durabilidade. Então, nós podemos conversar sobre isso com uma pessoa, né, um possível suicida, para que ele tome consciência de que o problema que ele está vivendo poderá ser resolvido de outras maneiras e vai acabar. É preciso também que se converse sobre a maneira adequada de pedir uma carícia. Muitas pessoas falam assim, ninguém em casa me abraça. Mas, às vezes, eu converso e falo, e você abraça alguma pessoa? Eu não, ninguém quer me abraçar. Mas, peraí, por que ninguém quer te abraçar? Você também não está abraçando ninguém. Então, é preciso que isso seja conversado com jeito, com uma maneira bem carinhosa, mas mostrando que existe possibilidade de você despertar, né, o amor do outro, dando amor àquela pessoa. Podemos utilizar alguns questionamentos, como isso aqui eu diria que mais para pessoas que estão fazendo o tratamento dessa pessoa, perguntar se ela acha que já terminou o tempo dela viver, então já posso morrer? Será que não resta mais nada na sua vida para você fazer? Né?
Ou você está querendo alguma mudança e não está conseguindo, né, alcançar essa mudança ou realizar essa mudança. Você acredita que para um sofrimento acabar é preciso que a gente nasça novamente? Então tem que morrer para nascer outra vez? São perguntas que, bem exploradas, ajudam muito a aliviar a tensão do outro. E também existe uma fórmula ser usada com quem tem experiência com ela, que é propor àquela pessoa que vai suicidar que ela não suicide hoje. Vamos fazer um contrato, vamos combinar. Hoje você não vai suicidar. Amanhã nós conversamos mais, vamos ver como é que as coisas mudaram. E com isso a gente vai julgando aquela tentativa cada vez mais para frente, até que isso possa terminar. Com a família, nós repetimos: escutar, escutar e escutar. É preciso que se escute as dores do outro para poder realmente acolhê-la. É preciso que os dois lados, né, expressem suas emoções. Emoções reprimidas são tóxicas. É preciso que a gente exponha as nossas emoções e façamos a nossa libertação dessas emoções. Conversar sobre culpa e responsabilidade para a gente tentar fazer aquela pessoa ver que aquilo que ela está julgando, que ela é culpada daquilo, ela não é culpada. Ela teve apenas a responsabilidade, e isso é uma coisa que é normal para qualquer pessoa. O perdão, sempre presente, né? Mas aqui entra uma coisa para não gerar um sentimento de culpa na família, que a gente só cuida, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Isso pode parecer meio cruel, mas é verdade. Tem pessoas que são tão resistentes, tão negativas, que a gente tenta e acaba se desgastando e, às vezes, até criando uma certa animosidade com o outro. Nesse momento, às vezes, é preferível a gente se afastar e, se possível, arranjar uma outra pessoa para vir continuar nesse trabalho. E uma coisa que eu falo aqui, com cuidado, porque eu particularmente acredito que a espiritualidade ela é essencial nesses momentos. Essencial, muito essencial. Mas tem gente que não acredita. Se não acredita, quem não acredita não deve nem conversar sobre isso, porque não vai ajudar nada. Agora, uma pessoa que acredita pode ajudar um possível suicida a, através da espiritualidade, superar a sua vontade, a sua decisão. E aqui eu termino chamando a atenção para essa frase. Sobre águas tranquilas podem existir nuvens tenebrosas. Então, muitas vezes a gente pensa que está tudo bem, mas nós não estamos tendo a sensibilidade de ver que existem coisas mais graves acontecendo ali por debaixo. E como alternativa para essa situação, né, lembrar que o amor, a esperança e a espiritualidade tudo alcançam. Então, se nós estamos vivendo uma situação difícil, 3 coisinhas importantíssimas podem ser exercitadas: o amor, a esperança e a espiritualidade. Com isso, nós podemos evitar muitas tragédias. É o que eu espero que tenha conseguido transmitir para vocês, esses passos, não poucos, não fáceis, mas com certeza eficientes para se evitar situações das quais nós vamos lamentar muito no futuro. Muito obrigado.